Olha, por essa os bolsonarentos não esperavam. Pois bem, o Bolsonaro, ele começou a inflar os manifestantes, inflamá-los para que eles continuassem na frente dos quartéis e para que tivesse mais pedidos de golpe de Estado. Pois bem, o Bolsonaro também pressionou o partido dele, o PL, a entrar oficialmente no TSE pedindo anulação da eleição e dizendo que o Bolsonaro deveria ter sido eleito e anulação de 72 milhões de votos, mas só na eleição presidencial. De governadores, não. E só do segundo turno, do primeiro turno, não. Mesmo sendo as mesmas urnas no primeiro turno e no segundo turno, e para todas as eleições. Pois bem, deu errado, o PL levou uma multa de 22 milhões, e aí um velho aliado do Bolsonaro, que é o Partido Novo, começou a articular para ajudar o Bolsonaro. Pois bem, o senador Marco Van Hatten, que é um lixo do Partido Novo, bolsominion raiz, daqueles que é lixo mesmo, ele começou a articular assinaturas para uma CPI, que os bolsonaristas começaram a chamar de CPI Lava-Toga. Vamos lembrar uma coisa, lá em 2019, quando o Bolsonaro assumiu, lembre-se que o Bolsonaro assumiu, o ministro da Justiça dele era o Sérgio Moro, e a Lava Jato queria pegar o Gilmar Mendes, o Dias Toffoli e alguns outros ministros do STF. O bolsonarismo viu isso com bons olhos, porque se derrubar alguns ministros do STF, o Bolsonaro teria mais indicações a fazer. Então, gente como Carla Zambelli se uniu a gente como Sérgio Moro, Partido Novo e o pessoal da Lava Jato para colher assinaturas para uma CPI que era chamada de CPI de Lava Toga. Isso lá em 2019. Viu como eram juntos? Carla Zambelli, Sérgio Moro, inclusive ele foi padrinho do casamento dela. Ok. O que aconteceu? Deu errado. Os ministros do STF começaram a se articular para derrubar essa CPI, que era uma CPI única e exclusivamente para os lavajatistas se vingarem dos ministros do STF que eram contra a Lava Jato e para o Bolsonaro indicar mais alguns ministros para o STF. Vamos lembrar, os lavajatistas acreditavam que o Bolsonaro ia indicar o Moro e o Dallagnol para o STF. Então eles queriam essas vagas extra. Ok, deu errado, aquilo foi enterrado, passou o tempo, chegamos aqui a hoje. Hoje, os bolsonaristas chamam pelo mesmo nome a CPI em que o deputado Marco Van Hatten começou a colher assinaturas. Ele conseguiu 181 assinaturas. Todos os bolsonaristas raiz do Congresso Nacional apoiaram. Se você pegar a lista de quem assinou, tem sites bolsonaristas aí, eles estão lá orgulhosos, você vê o lixo, você vê a escória do Congresso Nacional assinou essa CPI. Pois bem, só bolsonarista raiz. Essa CPI é para investigar o ministro Alexandre de Moraes, investigar o Gilmar Mendes, investigar ministros do STF e do TSE. Mas principalmente o Alexandre de Moraes, o Barroso, o Fachin e o Gilmar Mendes. Ok. Eles querem a abertura dessa CPI, conseguir as assinaturas, e o deputado falou que vai pressionar para que a CPI seja aberta o quanto antes. Só teve um problema. Um velho aliado do Bolsonaro falou não. E se esse rapaz falar não, não tem CPI. Quem é o rapaz? O rapaz é um senhor chamado Arthur Lira. O Arthur Lira falou não, não vai ter CPI, ponto final e acabou. Não vai ter, esqueçam. Estão aí chovendo no molhado, não vai adiantar, não vai ter CPI, ponto final, acabou. Pois bem, os bolsonaristas estão em pânico agora, em desespero. Eles não esperavam que o Arthur Lira, que é aliado do Bolsonaro, fosse simplesmente falar não. Conhecendo o Arthur Lira, eles conhecem o Arthur Lira, eles pensaram, o Arthur Lira no mínimo vai tentar barganhar alguma coisa com o STF para falar, olha, eu vou colocar a CPI se vocês não fizerem isso, isso e isso. E como todo bolsonarista é burro, eles achavam que o Arthur Lira ia barganhar no STF coisas para o Bolsonaro. Ou seja, olha, ou vocês aceitam aí os pedidos do Bolsonaro e do bolsonarismo, vocês desbloqueiam aí as contas dos empresários que estão financiando o golpe de Estado, lembre-se, vocês soltem aí os terroristas que estão presos por tentar golpe de Estado, por atirar contra a polícia, etc., ou eu vou colocar essa CPI e vocês vão ver o bicho pegar. Como se o Alexandre de Moraes tivesse alguma coisa a temer. Como se ele fosse um criminoso, como é o Bolsonaro. Lembra como o Bolsonaro estava em pânico na CPI da Covid? Que toda semana a gente descobriu um crime novo do Bolsonaro. Se não era cada semana, era cada 2 semanas. Às vezes tinha semana em que era depoimento na terça, na quarta e na quinta. Cada dia a gente descobria 15, 20 crimes diferentes do Bolsonaro. Caramba, como esse governo é criminoso. A gente descobriu coisas escabrosas. Pois bem, fazer uma CPI contra o Alexandre vai descobrir o quê? Nada. O problema é o seguinte, a gente sabe que os bolsonaristas vão ficar tumultuando, que é isso que eles querem. É tumultuar para enfraquecer perante a opinião pública e ter uma desculpa ali para falar militares, por favor, é isso que eles querem.
O Arthur Lira deu uma declaração dizendo o seguinte: olha, tem várias CPIs na fila, várias CPIs na fila, inclusive a CPI da Lava Jato para investigar o Sérgio Moro está na fila. Conseguiu as assinaturas, o Arthur Lira nunca instalou essa CPI. Está na fila. Então ele falou, tem várias na fila e nessa legislatura não tem como. Os trabalhos acabam no mês que vem, então vai ficar para a próxima legislatura uma análise sobre isso. Ou seja, não vai nem analisar. É igual os processos de impeachment contra o Bolsonaro, os pedidos. Ele sentou em cima, ele nem analisa. Porque analisar ele tem que falar que aquilo está errado, que não. Então ele não analisa. Da CPI a mesma coisa. Não vai nem analisar. Fala, quer saber, vão se ferrar, bolsonaristas, isso fica para depois. E ele fica sentado em cima para, sim, em algum momento precisar, tem lá a CPI para barganhar. O que é muito difícil, porque eu vou falar. Quando tentam algum tipo de golpismo contra ministros do STF, desse jeito, como aconteceu em 2019, eu vou te falar o que acontece. Os ministros tendem a se unir. Eles unidos, eles têm muito poder de barganha contra deputados e senadores. Não há muito poder de barganha. Não é apenas, nossa, deputado tal, se você ficar enchendo o saco, tal investigação contra você que está na minha relatoria, vai andar rapidinho. Não é isso, não é nem isso. Deputado tal, tem amigo seu que tem processo comigo. Indo o amigo seu, vai você depois. Quer ver? Quer ver? Então os deputados ficam assim, porque a maioria dos deputados, a gente sabe, eles têm o rabo preso, eles são sujos. E a maioria das investigações, a gente sabe, não acontece porque os ministros da STF têm milhares de investigações sobre sua relatoria, cada um deles. Mas, quando estão sob ameaça, eles falam, peraí, qual que a gente tem aqui na fila contra fulano? Essa aqui é... fulano, deixa eu analisar. Ele nem precisa analisar, manda algum assessor analisar. Então, tá ruim a coisa pro fulano? Tá ruim, coisa. Liga para fulano aqui. Tá assinando a CPI, vai ter CPI, vamos ver aqui. Imagina o Arthur Lira. O Arthur Lira, para quem não sabe, ele está inelegível. O Arthur Lira, ele é condenado em segunda instância. O Arthur Lira, ele é condenado em segunda instância e pela lei da ficha limpa, ele não podia nem participar da eleição, ele participa por uma liminar, que a liminar não cassou a condenação dele, mas fez com que não valesse até o julgamento da liminar. Só que a liminar está no STF, e a liminar não é julgada nunca. São 11 ministros, se um pede vistas, aí demora anos e anos e anos. Pois bem, então imagina se alguém chega e fala, peraí, vamos aqui julgar improcedente a liminar do Arthur Lira e torná-lo inelegível, ficha suja novamente, que era condenado em segunda instância. Aí o Arthur Lira sai, aí a gente vê o que acontece. O Arthur Lira sabe disso, ele está 100% nas mãos do STF. E para os ministros do STF é até confortável ter um presidente da Câmara que está 100% nas mãos deles, né? Não, veja bem, muita gente acha, nossa, mas eles têm um poder assim descomunal. Não, porque se o ministro A pede vistas, os outros não têm poder nenhum sobre aquele processo. Se os ministros já votaram, pode mudar o voto depois? Pode, mas geralmente pega mal. Muito raro alguém mudar o voto, a não ser que tenha um fato novo. Vou dar um exemplo de quando um voto foi mudado por fato novo. A Carmen Lúcia tinha votado, no caso da suspeição do Sérgio Moro, que o Sérgio Moro não era um juiz suspeito, que ele não perseguiu Lula. Saiu toda a vaza-jato, a Carmen Lúcia, no último voto, porque vamos lembrar, o Cássio Nunes traiu o Gilmar Mendes e votou, rasgou a lei e votou a favor do Moro. Carmen Lúcia foi lá e falou, gente, eu vou mudar, peraí, não acaba o julgamento não, vou mudar o voto. Porque tem fato novo aqui. A gente sabe que eles estavam perseguindo, fizeram isso. Aí pode. No caso do Arthur Lira, até agora é nenhum fato novo, a não ser os crimes novos dele, mas que não tem referência com o crime lá atrás. Ele foi condenado por rachadinhas, para quem tá curioso. Rachadinhas, o mesmo do Flávio Bolsonaro, é bolsominho, tudo igual. Rachadinhas na Assembleia. Mas olha, Arthur Lira, esse é bandido profissional. O que o Flávio Bolsonaro movimentou no gabinete dele durante 10 anos, o Arthur Lira fez de rachadinha em 1 ano e meio. E mais ainda, mais. Esse é bandido profissional. Imagina o que ele não está fazendo agora que o Bolsonaro deu para ele a chave do cofre. O Arthur Lira sabe que está acabando para ele a chave do cofre aí, e ele está em negociação constante com todo o Centrão. Muitos deputados do Centrão têm ligação com ministros do STF. Ele está em negociação com todo mundo para ele continuar sendo presidente da Câmara. Ele sabe que no escurinho da urna, os deputados bolsonaristas votam nele. Ele sabe disso. Então ele sabe que ele precisa de 257 votos para continuar sendo presidente da Câmara no ano que vem. Então ele já está trabalhando com essa negociação, por isso que ele está sendo bem duro na negociação com o PT para a PEC da transição, que é a PEC que vai manter
o auxílio em R$600 e transformar em Bolsa Família, voltando até as regras do Bolsa Família, que eram melhores, que garantia pré-natal para as mulheres grávidas, garantia que as crianças estivessem na escola, tem uma renda extra de R$150 por criança, e essa PEC também vai garantir o farmácia popular, que muita gente não sabe. Eu vi esses dias aí nas redes sociais as pessoas, uma mulher toda emocionada, falando que, nossa, esse remédio custa R$10 mil e o SUS me deu de graça. Ela nem sabe, mas pro ano que vem não tem mais, viu? No ano que vem você morre, se depender do Bolsonaro, porque ele cortou 99,9% da verba do farmácia popular. Então, o SUS vai te dar de graça, você vai lá na farmácia popular e vão falar, não temos. Tem previsão de chegada? Não tem nada aqui. Não tem nem aspirina mais. É isso que vai acontecer se não tiver a PEC da transição. Arthur Lira ele sabe que o governo Lula precisa da PEC, então, o governo que nem começou ainda, então ele está vendendo caro isso, ele tá negociando bem duramente. Por quê? Porque ele já está em outra. E os bolsonaristas aí falando lava toga, mas olha, os ministros da STF vão olhar para a lista dos 181 babacas que assinaram essa CPI e vão falar, olha, não vai ser hoje, não vai ser amanhã, não vai ser depois de amanhã, mas aguarde. Aguarde aí, já tem a listinha dos 181 imbecis golpistas que estão assinando uma CPI para investigar quem está segurando a democracia na unha, porque é isso que está fazendo o Alexandre de Moraes. Ele está segurando a democracia do Brasil na unha contra o golpismo do Bolsonaro, de boa parte das Forças Armadas, das instituições que o Bolsonaro aparelhou, e ainda vejo gente falar, as instituições funcionam. Não funciona não, funciona o senhor Alexandre de Moraes, funciona, porque o resto das instituições estão quase todas aparelhadas ao Bolsonaro, só começaram a trabalhar quando foram enquadradas pelo Alexandre de Moraes, e algumas, mesmo assim, não trabalham. Por exemplo, a Polícia Militar de Santa Catarina, a Polícia Militar do Paraná, os chefes de polícia nem foram encontrar com o Alexandre de Moraes na reunião que ele fez essa semana para discutir o que fazer contra os terroristas bolsonaristas. Para você ver, quer dizer, alguns falam, não vou. Por quê? Porque a gente vai deixar que fechem estradas e que façam um caos no Brasil, que é isso que eles querem, esses bandidos. Pois bem, então o Marco Van Hatten fez um trabalho à toa, ele está dizendo para os bolsonaristas que o Arthur Lira vai decidir na terça-feira. Diz, não, terça-feira, depois do jogo do Brasil, o Brasil joga segunda, né? O Arthur Lira vai decidir, eu estou em contato constante com ele, mas ele está querendo ganhar mais seguidor, querendo vender caro, falar, não, vai dar certo, não vai. Mas não vai mesmo. Aliás, por falar em CPI, eu estou esperando a CPI do MEC, que o senhor Rodrigo Pacheco enterrou, né? Ia ser uma CPI na véspera da eleição que ia bater forte no Bolsonaro. No fim deu tudo certo, o Bolsonaro perdeu. Mas cadê a CPI do MEC? Aí depois ele falou, não, vai ser depois da eleição. Não fez. Ele sabe que as pessoas esquecem e não fez. O Bolsonaro indicou 2 pastores que pediram propina, ganharam propina de centenas de prefeitos de cidades do interior. A propina era paga em ouro, esses pastores iam encontrar o Bolsonaro para dar parte do Bolsonaro em ouro, direto no Palácio do Planalto. Tem várias testemunhas do Ministério da Educação, vários prefeitos como testemunha. É uma coisa até fácil de investigar. A Procuradoria-Geral da República não faz e a CPI foi enterrada pelo Rodrigo Pacheco. Olha, se o governo Lula tiver uma boa noção de como fazer para continuar pautando as redes sociais, o governo Lula vai atuar para ter primeiro a CPI do MEC, já no comecinho do ano que vem, tem a eleição lá para presidente do Senado, já fala, a eleição a presidente do Senado e da Câmara estão atreladas a vocês instalarem CPIs. A CPI da Lava Jato para pegar o Sérgio Moro, que agora é senador, e o Dallagnol, que provavelmente... Tem uma chance grande do Sérgio Moro e o Dallagnol não assumirem, né? Que os dois estão inelegíveis. O Dallagnol está inelegível pela lei da ficha limpa, foi condenado no TCU, e o Sérgio Moro teve as contas rejeitadas pelo Tribunal Regional Eleitoral. Então, no TSE, a chance dele ter a conta rejeitada é de 99% também. Então, não sabemos nem se vão assumir. Se assumirem, não vão terminar o mandato, provavelmente, mas uma CPI da Lava Jato para começar a falar, o Lula foi perseguido, olha as perseguições que aconteceram, para manter isso vivo na cabeça das pessoas, que a partir do ano que vem volta o golpismo da mídia. E a CPI do MEC no Senado. Para quê? Para mostrar, o Bolsonaro baita de um ladrão. E continuar com outras CPIs para continuar pautando as redes sociais. Porque o que aconteceu desde que o Lula ganhou a eleição é o seguinte, no segundo turno, quem pautava as redes sociais era a esquerda. A gente estava pautando tudo. A gente falava Bolsonaro pedófilo, aí só se falava disso. E eles corriam para defender. Quando eles estavam defendendo isso, a gente já estava atacando em outra coisa, eles corriam para defender também. Eles estavam igual cachorro tonto, igual barata tonta. Cachorro tonto, eu ia falar igual cachorro em dia de mudança. É isso. Uma vai para lá, vai para cá, estavam perdidinhos. Depois que o Lula ganhou a eleição, o que aconteceu? A grande mídia, que é um consórcio, são todos os veículos juntos, financiados pelo mercado financeiro, pelos bancos, começou a atacar o Lula e a esquerda passou a se defender apenas.
E agora a esquerda assumiu a postura defensiva. Você vê até os estrategistas aí da esquerda nessa postura aí, imbecil, defensiva, em vez de pautar. Aí o que aconteceu? Parte da esquerda começou a fazer piada com a lesão do Neymar. E foi por algumas horas, antes de saber que a lesão era grave, que ele talvez não jogue, ele não vai jogar 2 jogos, e nos outros talvez não jogue, não se sabe. Aí o que aconteceu? Pararam as piadas, só que aí a mídia começou a falar sobre isso, os bolsonaristas também começaram a defender o Neymar, e aí estamos aí há 2, 3 dias numa discussão sobre se pode ou não pode fazer piada com a lesão do Neymar. E que, olha, o Neymar, ele apoia o Bolsonaro, que fez piada com pessoas morrendo, que é verdade. Então eu posso fazer piada com a lesão do Neymar, as pessoas falando. E a discussão inócua, não leva a lugar nenhum. As piadas já foram feitas. Não vai desfazer a piada. Ninguém vai pedir desculpa. Próxima. Vamos a gente pautar o outro lado. Enquanto isso, quando você vê notícia de política, é o quê? É o mercado financeiro batendo forte no Lula e é o Bolsonaro usando a grande mídia como porta-voz para tentar golpe de Estado. É isso. E a gente não pauta ninguém, a gente é pautado. Fizeram a piada e começaram a ser pautados para ficar se defendendo se pode ou não pode fazer piada. Essa é a parte, se pode ou não pode, aí não sou eu, Thiago, que vou decidir, mas começou a ser pautado. Não pode ser pautado. Para o ano que vem a gente tem que começar a pautar os outros, para que eles fiquem se defendendo sem parar. Ou seja, CPIs uma atrás da outra para começar a mostrar os podres desses aí. E estando o Lula no governo, em setembro, o Alckmin indica um novo procurador-geral da República. E olha, o Alckmin nunca errou. O Alckmin nunca errou em indicação desse tipo. Se o Lula falar, vai lá, Alckmin, não vou nem olhar o nome, Alckmin, escolhe. Já sabemos que a partir de setembro do ano que vem o Bolsonaro vai... Quem não for preso até setembro, depois de setembro vai, porque o nome que o Alckmin indicar vai chegar com sangue nos olhos para pegar os fascistas. Então, aguardemos aí, as coisas vão melhorar muito no ano que vem, mas seguimos na luta. Falou!